Jesus, glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Louvado seja Deus. Diz assim: e Deus os abençoou. Louvado seja Deus. Ninguém pegou, glória a Deus. Ninguém entendeu a palavra. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a. Glória a Deus, somente até aqui, porque essa parte aí de frutificar, multiplicar e encher a terra, deixamos para o pastor Messias outra hora. Toma seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, quero dar um tema hoje para essa mensagem. Aleluia. O que devo fazer para que as bênçãos de Deus me alcancem? Louvado seja Deus. Quem estava na abertura do culto está ligado. Glória a Deus. Quem está na abertura do culto já pegou a direção que Deus quer falar aqui hoje. Bendito seja Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus fez o homem, aleluia, do pó da terra. E após fazer o homem, Deus o abençoou. Automaticamente, sem o homem fazer nada, sem o homem buscar a Deus, sem o homem perseguir Deus, sem o homem adorar a Deus, sem o homem amar a Deus, Deus automaticamente o abençoou. Fala para o seu irmão: você é abençoado. Bendito seja Deus, você é abençoado. Fala para essa igreja: esta igreja é abençoada. Aleluia, esse ministério é abençoado. Fala, meus pastores são abençoados, meus irmãos são abençoados, a minha casa é abençoada, porque Deus abençoou. Quantos podem adorar a Deus? A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus abençoou. Deus fez a terra, abençoou a terra por si próprio, ela por si próprio se produz. Imagine se Deus tivesse criado a terra, porque de tudo que nós alimentamos, que nós produzimos nesse planeta que se chama Terra, vem da terra. Inclusive eu e você viemos da terra. Então tudo vem da terra. Tudo vem da terra e Deus abençoou a terra. No capítulo 2, a Bíblia diz que Deus abençoou. 3 coisas que Deus abençoou: os animais, Deus abençoou as plantas, Deus abençoou o homem, Deus abençoou o sábado e santificou. Então tudo está dentro da bênção de Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz, eu pensei por muito tempo, eu pensava, mas se o homem caiu, a terra então está amaldiçoada, não tem como prosperar nela, não tem como fazer nada nela, não tem como crescer, não tem como fazer nada. Mas que mentalidade pobre. A Bíblia diz, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz, meus irmãos, que há sempre esperança para aquilo que não tem esperança. Há sempre esperança aonde há treva, há sempre esperança aonde está a morte. Bendito seja o nome de Jesus. Então a Bíblia diz, meus irmãos, Deus criou o homem do pó da terra, abençoou o homem, abençoou a terra. Tudo que Deus fez era bom e Ele abençoou tudo que Ele fez, não tem nada amaldiçoado. Mas quando nós vamos no capítulo 3, sempre o homem sempre estraga os planos de Deus. Meu Deus, é forte. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus fez o homem, Deus colocou um limite para o homem. Hoje toda a árvore do jardim você pode comer, você pode tocar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não come, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Meu Deus. E o homem não deu ouvido à voz de Deus. Glória a Deus. E foi lá e comeu aquela árvore, comeu aquela fruta. E a mulher passou para o homem, a mulher comeu e passou para o homem. E ali, por causa do homem, Gênesis capítulo 3, verso 17, verso 18, verso 19, a Bíblia diz, meus irmãos, que a terra se tornou maldita por causa do homem. E aí não tinha como fazer mais nada. Agora o homem tinha que trabalhar do suor do corpo dele. Ele tinha que produzir. Acabou a esperança da vida com Deus, da vida maravilhosa que Deus tinha plantado no início. Mas aí, meus irmãos, quando nós vemos no Gênesis capítulo 5, a Bíblia diz que vai mudando as coisas. Bendito seja Deus. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 5, versículo 28, versículo 29, e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Glória a Deus. A Bíblia diz que Lameque gerou um filho. Aleluia, glória a Deus. Não sei se você está entendendo quando nós falamos de filho na Bíblia. E chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor
Senhor amaldiçoou. Glória a Deus. A terra está amaldiçoada, sem esperança, o homem caído. Mas Deus faz de novo, pastor Messias. Deus é mestre em fazer de novo. Deus é mestre em reconstruir de novo. Deus é mestre em levantar as muralhas de novo. Deus levantará de novo. Bendito seja o nome de Jesus. Então ali Deus levanta Noé. E a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia. Se estiver muito alto, pode baixar um pouquinho, Samuel, para não incomodar os irmãos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 7, a Bíblia diz que Deus olhou para a terra, só acha uma família. E Noé achou graça aos olhos de Deus. Mas toda a nação, todo mundo, Deus vai destruir. A Bíblia diz que o primeiro homem a andar num navio, meus irmãos, e 3 andar num cruze que eles andam aí na Flórida, aquele naviozão. O primeiro foi Noé e sua família. Noé falou: vou pegar um ano de férias e vou dar uma volta aqui para esse mundo. Vou dar uma volta, vou passear. Então tudo que o mundo copia vem de Deus. Amém. Glória a Deus. O primeiro a pegar um cruze com a família de férias foi Noé. Quase um ano dentro da arca, tranquilo, sossegado, destruição total lá fora, e Noé descansando com a sua família. Bendito seja Deus. Então a Bíblia diz, meus irmãos, que é destruído, que Deus vai destruir toda a humanidade. E Deus realmente destrói. Deus destrói toda a humanidade e só sobra Noé. E quando chega, pastor Messias, no capítulo 8, no versículo 19, aleluia, vou ler aqui rápido. Ele diz assim: e todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Mas o versículo 20 é coisa gloriosa, meus irmãos. É coisa gloriosa que Noé fez. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu estava lá em casa e eu me perguntando, falei: meu Deus, quem foi que mandou Noé fazer aquilo que ninguém fez ainda? Aleluia. Quem foi que deu direção a Noé para lhe fazer um altar ao Senhor, aonde nem poucas ninguém tinha um altar? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Noé pegou o pastor e fez um altar ao Senhor. E aquilo cheirou nas narinas de Deus como um cheiro suave. Aleluia. Glória a Deus. Deus ainda recebe, aleluia, a adoração daqueles que amam Ele. Independente da condição mundial, independente das pessoas que não querem vir à igreja, independente do que está acontecendo, mas tem sempre os remanescentes que buscam a Deus e se preocupam com o altar de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Noé fez um altar. A verdadeira adoração não precisa Deus mandar. A verdadeira adoração, meus irmãos, é nasce dentro da alma para Deus. Deus nunca mandou Noé fazer um altar para ele, mas Noé se preocupou com um altar de adoração a Deus. E Deus não resistiu. Deus desceu e recebeu o altar de Deus. Não sei se você está entendendo. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: estou recebendo a sua adoração. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Noé fez aquilo que ninguém se propôs a fazer. Toda aquela humanidade, ninguém se preocupou a fazer um altar para Deus. Mas Noé pegou a primeira coisa que ele fez um altar para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus recebeu. E Deus disse: não tornarei mais a amaldiçoar a terra. Verso 21, olha o que o Senhor disse. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Por causa da adoração do homem, Deus parou a maldição. E para aqueles pastores que não se preocupam com a adoração a Deus, o dilúvio está vindo. O anticristo está vindo para eles. Aqueles que não adoram o Senhor, que não têm compromisso com o Senhor, não se preocupem. Deus falou comigo quando eu estava lá em casa. Deus está preparando eles para o anticristo, assim como foi nos dias de Noé. Aleluia. Glória a Deus. Noé fez um altar ao Senhor. Glória a Deus. E Deus sarou a terra. Eu gostaria de falar agora, como nós lemos em Deuteronômio capítulo 28, eu gostaria de falar de 4 pontos
para nós recebermos a bênção de Deus. Para a bênção de Deus vir, o que é que Noé usou? O que devemos fazer para ser abençoado? O que devemos fazer para tocar o coração de Deus? Por que eu não sou abençoado, pastor? Por que a bênção de Deus não me atrai? Por que a bênção de Deus não vem até mim? O que está faltando na minha vida? O que eu não estou fazendo que não agrada a Deus? Meus irmãos, Deus acabou aquele cultinho. Acabou aquele culto de meia palavra, não tem mais. Deus está mudando o repertório dos pregadores. Não tem, quem quiser ficar, vai ficar. Mas quem não quiser, vai embora em paz. Mas Deus está mudando o cenário. Não tem mais aquele Miguelzinho, mais não. Agora não é ou não é? Aleluia, bendito seja Deus. A primeira coisa que o Senhor diz, Deuteronômio capítulo 28, como nós lemos, a primeira coisa é: se ouvires a voz do teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ah, Glória Jesus. a Deus. Se ouvires a voz do teu Deus. Mas esse ouvir aqui, como o Senhor diz em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, chamar Israel, esse ouvir requer uma resposta no altar. Requer uma resposta a Deus. Não é só ouvir. Todos ouvem, amém? Mas nem todo responde ao altar. Nem todos respondem ao sagrado. Nem todos respondem à honra a Deus. Nem todos dão a verdadeira adoração a Deus. Todos ouvem. A mensagem é só uma. Uns crescem, uns adoram, uns entendem. E outros não. Outros debocham, outros não creem, outros murmuram. Glória a Deus, aleluia. A primeira coisa, para que a bênção de Deus nos alcance, é ouvir. Glória a Deus. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 11, no final do 11, Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai a uma terra, Abraão, que eu te mostrarei. Todos que ouvem, que crê na palavra, vai ter uma ação, vai ter uma reação. A Bíblia diz, versículo 4, e partiu Abraão, e sem saber para onde ia. Meus irmãos, quanto Deus tem falado conosco. A Bíblia diz, Tiago 1,17, não torneis ouvinte, somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Nós temos ouvido a voz de Deus, mas nós não temos praticado a voz de Deus. Aquilo que Deus tem direcionado para nós, não temos retido a bênção de Deus. Por quê? Porque nós só ouvimos. Não praticamos. Porque quem ouve com prática, com ação, com reação, aleluia, vai mudar, vai ter mudança, vai entrar em Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Meu Deus. Então a Bíblia diz que Abraão ouviu. E para que a bênção de Deus nos atraia, venha atrás de nós, temos que ouvir com obediência. Glória a Deus. Não tem como só ouvir. Só ouvir, todo mundo ouve. Os fariseus ouviram. Os fariseus ouviram, mas não foram curados. Mateus capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus pregou para eles, mas eles não ouviram. Meu Deus, aleluia. Por quê? Ouvir. Quem ouve de verdade desce para o coração e causa uma reação. Glória a Deus. Toda vez que a mensagem é pregada, que você rejeita, você somente ouviu a mensagem. Você ouviu e rejeitou a voz de Deus. A Bíblia diz que Abraão ouviu. A segunda coisa que aconteceu com Abraão, para a bênção de Deus vinha atrás, Abraão obedeceu. Hebreus capítulo 12, lá no versículo 21, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que Abraão ouviu e obedeceu a palavra de Deus. Obedecer, aleluia. A Bíblia diz que a obediência está na palavra de fé, emuná. Fé, ela vem com obediência. Glória a Deus. A fé verdadeira vem com obediência a Deus. Glória a Deus. A Bíblia pessoa fala assim: eu tenho fé, mas não obedece, isso não é fé. Meu Deus, A fé vem com confiança. Se eu tenho fé em Deus, se eu obedeço a Deus, eu tenho confiança em Deus. Tem um tirando lá fora, mas eu tenho confiança em Deus. Está prendendo lá fora, mas eu tenho fé em Deus. Aleluia. Estou doente, mas eu tenho fé em Deus. Estou desempregado, mas eu tenho fé em Deus. E a porta vai se abrir. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Glória a Jesus.
Deus. Ouve, quem ouve, obedece. Mas pastor, como é que é isso? Vamos fazer aqui um contraste aqui, que o Deus me lembrou aqui agora. Nós pregamos, 1 Samuel capítulo 15, capítulo 14, nós pregamos, Saul desobedeceu. Isso é como feitiço, como obra de feitiçaria. Ai meu Deus, não sei se você está entendendo. Então toda vez que eu ouço e não obedeço, eu estou como quem? Então não é só para o rei Saul, é para todos. Meus irmãos, não é brincadeira voltar. A palavra de Deus foi feita, foi escrita para nós cumprirmos. 1 João capítulo 5 diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Glória a Deus. A segunda coisa é obediência. Glória a Deus. Porque para Deus obediência é uma. É só uma. Se eu não faço o que Ele manda, estou desobediente. Sim, meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Está cheio de gente da igreja que não escuta a voz de Deus. Meu Deus. Que não obedece. Não adianta. O nosso culto não pode ser assim mais. Não dá para viver mais assim. É ouvir a voz de Deus e obedecer os comandos de Deus. Mas obedecer aquilo que Deus mandou. Não é obedecer o que eu acho que tem que ser feito. Não! Saul obedeceu. Saul foi lá, matou tudo que tinha que matar, mas pegou o rei Agag e disse: não, você vem comigo. Aleluia. Glória a Deus. Ei, que ovelha gorda, vem comigo. Oh, Deus. Essas vacas também tá boa demais a picanha, pra cá. E pegou dos melhores. Ele ouviu. Ele obedeceu. Mas a intenção é errada. É Deus. Aleluia. Querido, Deus não quer isso. Se eu ouço a voz de Deus, eu tenho que obedecer o que Deus me falou. Glória a Deus. Abraão, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão. Não é o Egito, Abraão. Não é o Brasil, Abraão. Não é a América, Abraão. Não é o México, Abraão. Não é o Japão, Abraão. É a terra que eu vou te mostrar, Abraão. Aleluia. É aí que está o problema. Ó, Deus me falou e eu vou fazer dessa forma. Deus não quer isso. Deus quer que você ouça, você obedeça o comando da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro lugar, vou ter que correr aqui. O que devo fazer para que as bênçãos de Deus me alcancem? Aleluia. Eu devo guardar os mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Ai, meu Deus. A Bíblia diz, Gênesis 26, 5, que deu aqui Abraão. Cadê o Samuel? Está ali? Queria colocar para mim rapidinho. Porque esse versículo é muito forte. Gênesis 26, 5, por favor, Senhor. Eu gosto que a igreja acompanha. Aleluia. Para depois eles não falar que eu estou pregando coisas na minha cabeça. Aleluia. Deus, meu Deus. Porquanto Abraão, primeiro, obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão foi muito rico, riquíssimo. Mas por quê? Obedeceu. Guardou. Guardou os mandamentos do Senhor. Agora eu te pergunto, naquela época tinha escritos? A Torá tinha sido escrito? Hã? Como é que Abraão guardou? Quem conhece aí para você? Meu coração. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 13, 14, ele diz para Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido e guarda o bom depósito, Timóteo. Guarda o bom depósito Glória a Deus. pelo Espírito Santo que em nós habita. Aleluia. Meus irmãos, devemos guardar os mandamentos de Deus. Glória a Deus. Não adianta nada você vir na igreja, me perdoe falar isso, mas não adianta nada eu vir na igreja, eu ouvir, e eu não obedecer, e eu não guardar os mandamentos de Deus. Sim, Deus, é verdade. O homem abençoado por Deus é aquele que guarda os seus mandamentos. Glória a Salmo Deus. 128, verso 1 e verso 4. Meu Deus. O homem abençoado é aquele que teme ao Senhor, e seus mandamentos têm grande prazer. Glórias. Não é aquele que ouve, não é aquele que só ouve, mas é aquele que coloca em prática, Glória para a que as Deus. bênçãos de Deus venham. Aleluia. Oh, meu Deus, sangue para mais aqui um pouco. Glória a Deus. Seu relógio não para. O que devo fazer para alcançar as bênçãos de Deus? Quantas pessoas correndo atrás da bênção de Deus? O que devo fazer para que, para que eu possa alcançar as bênçãos de Deus?
Primeira coisa que eu devo fazer, eu tenho que me conectar em Deus. Eu ouço, eu obedeço, eu guardo, mas não estou conectado. Meu Deus. Uau, você é forte, hein? É forte. Glória a Deus. O jovem rico ouvia na sinagoga, guardava todos os mandamentos, mas uma coisa faltava, evangelista Emílio: se conectar com Deus. Glória a Deus. Gente, é um pacote. A conexão com Deus. Não dá. Você tem tudo, mas não tem a conexão. E como é que você vai ligar o céu para a terra? Jesus não estava conectado com o Pai. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11. Achei lá no verso 43, verso 44. Aí ele diz: Pai, graças te dou, porque sempre me ouve. Glória E eu a Deus. disse isso, Pai, não foi por causa de mim, foi por causa da multidão, para aqueles crentes que o Senhor me enviaste. Glória a Deus. Jesus estava sempre conectado com o Pai. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que Abraão também andava sempre conectado com o Pai. Jesus diz, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como Abraão viu isso? Tem que estar conectado com o céu. Aleluia. Conectados com o Pai. Deus, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, João, capítulo 15, verso 5, verso 7. Coloca aqui, Samuel, o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. João, capítulo 15, 5 e 7. Aleluia. Conexão, meus irmãos. Aleluia. Conexão com o céu. Glória a Deus. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, ele, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada pode fazer. Então, primeiro, sem mim nada pode fazer. Vem na igreja, dou meu culto, dou minha oferta, mas não está conectado. Sem mim nada pode fazer. Vem na igreja, adoro, canto, prego, mas não está conectado. Sem mim nada pode fazer. É simplesmente mais um culto, mais um ritual. E Deus não quer isso. Olha o que Deus quer. Bota o 7 agora. Bota o 7, Samuel, em nome de Jesus. Eu quero mostrar a conexão dentro da palavra de Deus. Aleluia, é tempo de conectar a Deus, meus irmãos. Não dá mais para vir ao culto, tem que ser o culto, tem que ser o sacrifício. Não dá mais para vir ao templo, tem que ser o templo. Tem que vir a casa do Pai. Aleluia, não dá mais. Deus está tirando isso tudo, está jogando esse monte de lixo fora e dizendo: se conecta em mim, aleluia, e vai à casa do meu Pai adorar, que eu receberei a sua adoração. Aleluia. Se vós estiverdes em mim. Por que não falou primeiro? Se eu estiver em vós. Meu Deus. Meu Deus. Ei, Jesus, Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O que é que Deus, o que é que o Senhor falou? Se vós estiveres em mim. Porque Deus não força ninguém a vir a Ele. Tem que ser em espírito, tem que ser em verdade, tem que ser em amor, tem que ser em graça. Aleluia, tem que ser em gratidão, tem que ser em louvor e adoração a Deus. Porque Deus não vai lá e te pega a força e traz você para a casa dele. Mas Ele diz: se vocês estiverem em mim. Aí vem as respostas. E as minhas palavras estiverem em vós. Céu e terra. João 6, a palavra que eu tenho falado é espírito de vida. Oh, aleluia. Estou pregando a Bíblia, meus irmãos. Não adianta pregar outra coisa. O que vai fazer você crescer é a Bíblia. Não é barulho, não é correria, não é a Bíblia. É a palavra. É a palavra que é vida, é a palavra que restaura, levanta, perdoa, limpa, santifica, glorifica, enche do sobrenatural, da glória de Deus e te transforma. Glória a Deus. E as minhas palavras estiverem em vós. Outra versão diz: se eu estiver em vós. Conexão. Conexão com o céu, com a terra. Glória a Deus. Pastor, ora 20 anos, nada acontece. Está desconectado. Meu Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Vou te mostrar o que é conexão pela Bíblia. Tinha um homem espírita, um homem da cidade de Tisbe. Um homem sem aparência, sem formosura. Vestido com roupa de cor de cabra e camelo, um cinto amarrado, um homem doido, barbudo, cabeludo, deslargado. Um homem que não temia mais nada na vida. Ele chegou para o rei Acabe e diz: viva o rei para sempre. Lindão, viva o rei. Segundo a minha palavra, aleluia. Oh, glória a Deus. Perante o Deus de Israel, cuja face estou, nesses 3 anos e meio, não cairá uma gota de água nesta terra. Está conectado.
mesmo. Ele chegou diante do rei. Podia ser morto, estava nem para mais nada. Que profeta, homem chamado por Deus, mulher chamada por Deus. Ele não está nem com mais nada, com vida, se vai viver, se vai morrer. Mas ele entrega a palavra de Deus. E meu rei, o rei, acabou a bagunça. Aleluia. Acabou a bagunça aqui, rei. Acabou a idolatria aqui. Esse Deus que está falando que manda chuva, eu quero ver ele mandar agora. Porque esse povo aí é o povo de Israel, é o povo de Deus. Ele diz o Deus de Israel. Israel tem um Deus. Você tem um Deus. E ele chega e cerra o céu. Glória a Deus, aleluia. Aí eu falei assim, eu quero ver agora os falsos profetas ir lá e desmentir a mensagem do profeta Elias. Deus cerrou, botou o carimbo, não vai cair nem chuva, nem orvalho durante esses anos. Glória a Deus. É o homem conectado com Deus. Deus ainda ouve a oração de quem é conectado com Ele. Tem um tirano lá no poder, aleluia. Mas se Deus tiver que não gritar, esse tirano não pode parar os projetos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, não tenha medo. Se você está conectado com Deus, não tenha medo do sistema. Não tenha medo, porque Deus te guardará. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Conexão com Deus. Glória a Deus. Conexão com Deus. A Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A Bíblia diz que Cornélio estava lá, orando, jejuando, havia 3 dias. E a Bíblia diz que veio um anjo ali. Cornélio, suas orações foram ouvidas diante de Deus. E as suas esmolas têm chegado também. Mas manda buscar Pedro. Tem um homem lá que ora. Tem um homem lá que tem o céu ligado com ele. Tem um homem lá que está conectado com Deus. Tem um homem lá que não fica na internet. Tem um homem lá que passa dias orando. Tem um homem lá que passa dias jejuando. Tem um homem lá que passa clamando. Tem um homem lá fiel à minha palavra. Tem um homem lá do Pentecoste. Tem um homem avivado lá. Manda chamar Pedro. E Pedro vai pro telhado. Oh, Jesus. Eita glória. Aleluia. Oh, Ramacandarabaia. Aleluia. Está na hora de você ir pro telhado. Está na hora de você ir pro telhado. Está na hora da sua casa ir pro telhado. Buscar poder de Deus. Buscar revelação de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Pedro Deus. estava orando. Daqui a pouco o lençol desce. Meu Deus. Eita glória. Pedro mata e come. Senhor, nunca botei coisa imunda nenhuma na minha boca. Pedro, mata e come, Pedro. Não importa. Mata e come. E vai levar vida. Glória a Deus. Aleluia. Homem conectado com o céu. Aleluia. Aleluia. O que mais, pastor Neildo? Oh, aleluia. Pergunta para o seu irmão. Meu irmão está conectado? Vou terminar agora, não dá mais tempo. Aleluia. Está conectado? Glória a Deus. Hã? Já conectou? Meu Deus. Aleluia. Está entendendo o que Deus está falando? Meu Deus. Está conectado? Ou está na terra? Meu Deus. Está conectado com o céu, está conectado com o mundo. Está conectado com o céu, está conectado com o Big Brother nessa hora. Está conectado com o céu, está conectado com o que vai ganhar amanhã. Aleluia, está conectado com o céu ou está conectado lá no Brasil. Deixa o Brasil para lá. Deixa aquele país para lá. Deixa aqueles parentes para lá. Ele só quer seu dinheiro. Deixa para lá, vai viver a sua vida. Vai cuidar da sua família. Vai cuidar da sua esposa. Vai cuidar dos teus filhos. Oh, Espírito de Deus. Tem pessoas se matando. Vou deixar Deus me usar aqui. Tem pessoas se matando aqui. Mandando dinheiro para os vagabundos lá no Brasil. Ei, sai dessa. Vai cuidar da sua família. Aleluia. Sai desse lugar. Está comendo seu dinheiro todo e você trabalhando igual um bobo aqui. Não tem tempo para sair com a família porque o dinheiro não sobra. Esquece aqueles filhos de Belial que não quer nada com Deus. Glória a Deus. Oh. Aleluia. Espírito de Deus. Aleluia. Eu não tenho medo de pregar não, meus irmãos. Se Deus mandar eu ir lá pregar para o Donald Trump, eu vou lá e prego para ele também. Eu não tenho medo de pregar a palavra. Glória a Deus. Oh, você já viu o telefone celular? Sim. Desligado? Sim. Tem como usar? Não. Bateria descarregada, tem como usar? Não.
Sem internet? Não. Serve para alguma coisa? Fazer. Será? Glória a Deus. Irmão, será que você não está assim? Glória a Deus. Aleluia. Desligado? Glória a Deus. Sem bateria? É E forte. desconectado do céu? É, Deus. Será que você não está assim? Meu Deus. O Espírito está falando. Quem tem ouvido, ouça o Espírito das igrejas. Cada mensagem é um flash. Cada mensagem é uma cura, é um poder de Deus, Deus te alertando. Cada mensagem, Deus, é para curar, é para restaurar. Tem pessoas que estão aqui nesta noite, que o telefone já desligou há muito tempo. A oração já não parece mais. O jejum já não parece mais. A leitura da palavra já não parece mais. É forte, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Telefone desconectado, sem bateria, sem internet. Não tem como conectar. Sem o Espírito Santo não tem como conectar. Glória a Deus. Sem a palavra não tem como se encher. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sem Jesus não tem como ter vida. Não tem como ter conexão. Por isso que ele ficou na cruz entre o céu e a terra. Para nos conectar ao Pai. Ao Pai. Ao Pai. Glória a Deus. Oh, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, meu Deus. Oh, glória a Deus vai te Deus. conectar aqui nesta noite. Deus vai encher seu coração de novo. Aleluia. Deus vai trazer de volta aquilo que estava aí que foi roubado. Deus quer conexão. Deus quer avivamento. Deus quer glória, poder. Aleluia. Deus não quer mais crente desligado. Deus quer pessoa cheia, cheia, cheia do poder. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por pessoas aqui Aleluia. Glória que a estão Deus. desconectadas, sem poder, sem unção. Glória, Se desligaram. glória a Deus. Glória a Deus. Ah, eu quero orar por você para voltar o que era antes. Meu Deus. Aleluia. Eu vou concluir agora. A Glória Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 28, verso 2. E todas essas bênçãos, é interessante que diz que te alcançarão. Aleluia. Todas essas bênçãos, perdão, virão sobre ti e te alcançarão. Amém. Quando ouvir a voz do teu Deus. É engraçado, pastor, que as bênçãos que vai vir, não sou eu que vou. É, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não for só eu vou ficar me indicando bênção. Ai, Jesus, conecta aqui nessa noite, que eles possam entender essa mensagem. Meu Deus. Que eles possam entender, eu estou pregando de uma forma simples, sou um pregador simples, tão fácil para entender. E todas essas bênçãos virão sobre ti Aleluia. e te alcançarão. Glória a Deus. Não entendi, pastor. A minha bênção está lá no Japão. Ela vai ter que pegar as malas e vir para a América. Oh, glória a Deus. A minha bênção está lá no Brasil. Ela vai ter que pegar a bênção, a bala e dizer: papai está chamando. Na palavra eu tenho que ir. Quantos podem adorar a Deus? Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você não precisa se preocupar. A tua bênção é só ouvir e obedecer. Ela vai vir e vai te alcançar. Ela vai te alcançar. Glória a Deus. Para de querer me diga a bênção. Ouve a palavra. Coloque em prática. E tudo está resolvido com o teu Deus. Eu quero orar por você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mendigos de bênção. Não entenderam ainda. Meu Deus. Não entenderam o propósito. Se eu estou ligado no céu, as bênçãos virão atrás de mim. Gênesis 26, uma crise na terra. O Senhor disse para Isaac: Isaac, não desça ao Egito. Semeia aí, Isaac. Aleluia. Aleluia. Isaac, para que ficar perturbado? Aleluia. Glória a Deus. Semeia que a sua bênção vai vir. Oh, glória a Deus. E semeou, Isaac colheu 100 vezes mais naquele ano. Oh, querido, nessa noite eu vou ler de novo esses 2 versículos. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, a voz é do Senhor teu Deus, não é do falso profeta, não é do mulambo, não é do diabo, não é da profetia da internet. Sai dessa internet maldita! Vai ouvir os homens e mulheres de Deus! É a voz do
responsabilidade de guardar a voz do teu Deus. Glória a Deus. Aleluia. É para guardar a palavra. É para guardar a palavra. E ele está dizendo que é hoje. Começa hoje. Não importa o que foi ontem. Está dizendo hoje. Hoje é hoje. Aleluia, Deus. Então essas bênçãos que você está buscando. Amém, Senhor. Que completa em Mateus 6. Não vou ler. Não dá tempo. Viram atrás de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Ah, meu pai. Obrigado, Senhor. Pastor Vicente. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Aleluia. A abertura do culto foi esse. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Glória a que Deus. nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Aleluia. Primeiro o espiritual, não tem jeito. Glória a Deus. Se você dominar o espiritual, o material vem. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aí, Deuteronômio diz, bendito serás no landscape. Aleluia. Bendito serás na pintura. Glória a Deus. Bendito serás no house clean. Bendito será no que você faz. Sabe por quê? A bênção de Deus está te Glória a acompanhando. Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Se você quiser vir aqui na frente, vem. Em nome de Jesus. Mas não vou insistir, porque a palavra já foi pregada. Não preciso falar mais nada. Deus já falou conosco aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, está aqui a tua palavra, foi liberada nessa noite, ó Deus. E só vai pegar aqueles que creem nessa palavra, aqueles que ouviram a palavra, aqueles que guardarão a palavra. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abra o nosso coração, ó Deus, para entender a sua voz e praticar a tua palavra. Ó Deus, muita gente está andando de um lado para outro desesperado, em busca de uma coisa, de outra. Mas nessa noite nós entendemos que quando dominamos o espiritual, o material vai chegar, a bênção na nossa casa vai nos acompanhar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu abençoo essa igreja. Abra a mente do teu povo, abra o coração do teu povo, faz-nos entender a tua vontade. Oh meu Deus, em nome de Jesus, essa noite nós te pedimos, ó Pai, que aqui haja mentalidade espiritual na tua igreja, para discernir todas as coisas. Nós oramos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo.